E começa aqui... Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio de Segunda Popular. E hoje, nós vamos tentar uma coisa diferente hoje. Nós vamos inovar aqui. Nós vamos falar de música, mais especificamente de agronejo, que é um tema que eu imagino que alguns dos nossos ouvintes nunca ouviram falar, talvez seja a primeira vez. Sinto muito, mas nós vamos nesse pique. Mas vamos começar por aí, então. Frog, você gosta do campo? O que você acha do campo, Frog? Não, aí você me jogou na berlinda. Vou deixar muito claro com esse episódio que, assim, eu não tenho nada contra o campo, eu não tenho nada contra produção agroindustrial. Meu problema é que o negócio... Pô, até gosto, tem até amigos que trabalham com isso. Que são. Mas, assim, a grande questão aqui com esse negócio é que eu não consigo tancar a música sertaneja em geral. Então a gente já começa por aí. Mas, assim, você já me conhece no podcast, eu sempre sou essa pessoa chata. Mas, assim, pra validar o meu ponto, pra validar que eu sei que vai fechar comigo nessa, a gente trouxe convidado. A gente trouxe gente que sabe de música pra poder falar com propriedade, entendeu? Seja muito bem-vindo, Gui, se apresenta aí, mano, fala quem é você, fala das suas redes sociais e, mano, fala aí, o que você acha dessa grande contribuição cultural que é o agronejo pra gente? Bom, primeiramente, muito obrigado, Frog, muito obrigado, Terça, valeu demais mesmo por terem me chamado, a dupla de Lucas me chamando, muito obrigado de novo pelo convite, o trampo de vocês estão ligados que eu curto pra caralho o trampo de vocês, muito obrigado que vocês acompanhem e gostem também do canal, a gente tá lá na Rádio Guerrilha, a gente faz vídeo pro YouTube, a gente tá no Instagram, a gente também tá no TikTok, mas basicamente assim, a principal rede que a gente usa é o YouTube e somos um canal que fala de música e sociedade, né, não é só pra falar de música, a gente faz review de disco, eu faço análises mais aprofundadas de músicas e etc, mas também tem uma pegada ali no canal de ser entretenimento e ao mesmo tempo conseguir fazer essa ponte, tentar cruzar essa ponte de alguma forma. A gente também expande muito, tá expandindo pelo menos nesse momento para outros assuntos que tem mais a ver também com o que é a cultura de rua especialmente, né? Falando aí de batalhas de rima, de rap, de funk. Eu acho que esse é um papel fundamental que eu tenho que assumir também na internet se eu falo de música, tá ligado? Eu preciso falar do que tá rolando e do que a galera ouve, o que tá na rua e tal. E é um prazer imenso estar aqui com vocês para falar de um estilo que eu, assim, sendo bem sincero, eu detesto. Eu acho pavoroso, musicalmente falando mesmo. Por mais que tenham produções até que interessantes, especialmente dos Agroboy, eu acho que o estilo é muito... Ele tem muitas coisas dentro dele que são muito plastificadas, muito copiadas, muito simplificadas. E isso não é um problema. O problema é que, sei lá, não faz muito meu estilo, tá ligado? Eu curto sertanejo, meus pais são roçeiros. Então, tipo, porra, minha casa, além de serem roçeiros, as famílias são gigantes. Eles vieram pra São Paulo sem nada, só que veio a família inteira. E aí a gente morei na Zona Leste durante bastante tempo. Mas o ponto é, essa influência que os meus pais tiveram em cima de mim em relação à música, por exemplo, ele se manifestou muito cedo com música sertaneja. Em casa, nas festas de final de ano, meu irmão faz aniversário dia 31 de dezembro, então era festa todo dia 31 de dezembro, todos. E aí era tipo a família inteira colava em casa, aí tinha o violão, os tios que tocavam violão, os tios que cantavam, as tias que cantavam, minha mãe canta muito. Então a música sertaneja, ela tem uma força em mim que mesmo que eu fale pra vocês que eu não gostaria, ela tá aqui, assim. Especialmente o sertanejo mais brega romântico do final dos anos 80 e dos anos 90, tipo, infelizmente eu sou apaixonado por algumas dessas músicas e é foda, assim, tá ligado? E aí pra quem tem esse ouvido, é estranho mesmo, o agronejo. Ele já é bem diferente, ele tem elementos que vão pegar emprestado da música eletrônica, ele já é um tanto mais desenvolvido nesse lado, enquanto lá atrás nem tanto. E também não no sertanejo universitário, que é mais acústico, banda e tudo mais. E aí por conta disso, o agronejo já tem esse ponto pra mim, algo que musicalmente não me interessa muito. E aí tem o fato de ser militante, e a gente acha que vai entrar mais nisso depois, mas isso só contribui pra eu não gostar do estilo. Então todas as vezes que eu assisto ou ouço agronejo é só por trabalho, mesmo assim. Só por trabalho. Eu ouço e assisto porque eu tenho que. Senão eu não assistiria, até porque me faz mal, assim. Porque tem algumas coisas que deixam a gente muito revoltado, algumas coisas mentirosas, outras coisas... bom, enfim, não sei se vocês querem entrar no assunto agora, mas tem muita coisa pra falar sobre isso. Eu acho que os caras manipulam muito através desse estilo e através desse tipo de música específico relacionado ao agronejo e, enfim, antes talvez fosse algo mais explícito, agora mudou, mas acho que a gente vai ter tempo aí pra falar disso também mais pra frente. Porque o tema mesmo é esse aqui. Essa é a grande praga que assola o sertanejo hoje em dia. Essa desgraça aqui. E por que isso é uma desgraça? Porque
neste momento, até ali o sertanejo universitário, PIB, terra, Hilux, pecuária, soja, colheita, lavoura, tudo isso eram temas que o sertanejo não tocava. Ele até tocava, mas não de um jeito diretamente assim, ó. Isso aqui é indústria, e indústria é foda. O sertanejo não fazia isso, nem no universitário. Para caso o nosso ouvinte nunca tenha ouvido falar nesse gênero musical, podemos chamá-lo assim, né? O agronejo, enfim, existe há mais tempo, mas a gente começa a ver algumas coisas lá para 2020, mais ou menos, um pouco nessa época aqui, tipo, cria-se esse nome, cria-se essa cultura. Caso você não conheça mesmo, pesquisa aí no seu... Pesquisa, foda-se, vai se fuder mesmo. Pesquisa aí um Anthony Gabriel, que eu acho que é o que mais aparece, ou a Ana Castela. Provavelmente você já ouviu falar desses nomes ou alguma coisa parecida. E a gente vai deixar, eu vou deixar pelo menos na descrição do episódio, eu vou deixar o nome dos 5 clipes que nós vamos falar hoje, não deles individualmente, mas assim, pra você sentir a vibe. Mas resumindo muito, pra gente começar a dar início desse papo, né? Agronejo lembra um pouco também, sertanejo universitário, lembra muitas coisas. Eu acho que esse é um ponto interessante de discussão, ele parece muito com muitas coisas, parece uma coisa um pouco sem alma às vezes. Mas por que a gente tá falando disso? Por que a gente tá falando desse gênero e não falando de qualquer outro no nosso primeiro episódio aqui pra falar de música em si, né? Porque eu acho que o rádio já deu essa ideia. É um gênero completamente financiado pelo agronegócio. Não é completamente de, eles ajudam. É propaganda. É propaganda em formato que você não vai notar que é uma propaganda, que você vai gostar, que muitas pessoas se identificam, inclusive, a gente quer falar sobre identificação nessa linha, mas é um negócio que é injetado dinheiro do agronegócio para justamente justificar o agronegócio, justificar a bancada do agronegócio, justificar toda essa linha. Mas eu acho que esse é um ponto interessante, assim, tipo, o quão significante é uma das maiores bancadas do nosso país, de pessoas que são ricas há gerações e gerações e gerações com trabalho escravo, entre outras linhas, né? O quão significante é essa galera bancar um gênero musical. E bancar, tipo, pagar pra estar no topo do Spotify, pagar pra tocar em rádio, pagar pra estar em festa, né? Pagar pra estar realmente em todos os lugares. E aí a gente começa uma discussão mais ampla, né? Que, na verdade, o agronejo, ele é uma das pontas de acesso do agronegócio. Acho que é um ponto legal pra gente trabalhar. Como o agronegócio pegou na nossa cultura, inclusive, né? Particularmente, só tive contato com o agronejo previamente esse episódio por causa de redes sociais. Por, tipo, música da Ana Castela que bombou no TikTok e virou trend, sabe? Coisa assim. Então, tipo, não era um gênero que eu tava familiarizado, que eu falaria, tipo, nossa, super ouvi várias músicas. Mas pra mim, o que me pegou muito pra, tipo, vendo mais sobre os clipes e tal, sobre as músicas pra esse episódio, me pegou muito porque, pra mim, a única coisa que eu tinha visto, e aí é isso, desconhecimento meu, beleza, mas a única coisa que eu tinha visto que era tão, assim, a indústria musical batendo fortemente nesse sentido de propaganda mesmo, de propaganda de uma cultura, de um lugar, de um, né, socialmente, assim, pra realmente fazer valer essa cultura, era, tipo, no K-pop, assim. Tipo, eu nunca tinha visto algo tão forte assim, pelo menos no meu cotidiano e tal. E, cara, eu não consegui em nenhum momento me desapegar do quanto aquilo era, tipo... Eu tava olhando pra aquilo e eu tava olhando, na verdade, os deputados da bancada do agronegócio fazendo musiquinha pra pegar legal entre jovem, tentar exaltar o agronegócio pra ficar da hora na cultura social do país. E, pra quem já tá minimamente antenado, quando a gente viu durante o governo Bolsonaro, principalmente no Ministério do Salles, o quanto o agronegócio é lesivo, tanto pra economia brasileira, né, no sentido de, não, eles falam muito que, tipo, não, porque o agronegócio é o motor econômico do país, etc, enquanto esses caras tentam manipular a economia nacional para que a gente seja cada vez mais dependente deles, sendo que isso não é verdade, e o quanto eles são lesivos pro meio ambiente no Brasil, o quanto esses caras desmatam e, assim, a rodo os ecossistemas no Brasil, principalmente a Amazônia. Então, tipo, pra mim ficou uma experiência horrível, já digo, e vou falar isso, que eu falei isso pro pessoal aqui antes da gente começar a gravar. Estudar pra esse episódio destruiu meu algoritmo no YouTube. Agora fica me recomendando um monte de clipe de agronejo e eu não vou perdoar nenhum de vocês dois por causa disso, até o meu algoritmo seja restaurado. Quando eu fiz lá no YouTube, tem até hoje tá a série lá e tal de Gênese da música sertaneja, a gente veio caminhando isso. O capítulo final foi o agronejo. E eu me lembro, eu preciso pegar depois o nome da autora, porque depois vocês me cobrem, tá? Pra eu mandar pra vocês, porque era uma tese de doutorado de uma mulher que tinha feito um estudo sobre o agronegócio do ponto de vista cultural. E aí tem uma página do doutorado dela, da tese, em que ela elenca ali vários efeitos discursivos do agronegócio, tá ligado? Isso eu tenho print, então, tipo, eu tô olhando pra ele agora. Lá dentro tem negação do uso social da terra, civilização da moral e dos bons costumes, política como negócio de família, ataque e ofensiva como defesa na prática política, violência constitutiva da identidade de classe, perdão da... Tem um monte de coisa, assim. Outras coisas que saltam: anticomunismo, antipetismo, grande escala, trabalho escravo,
todos esses temas são temas muito caros pro agronegócio. São temas que pro agronegócio ele quer endossar e tal, ele quer mexer. E, enfim, mano, se você vai fazer uma mudança nesse nível, por que não usar música pra te ajudar? Lógico que, né, é muito difícil a gente falar, assim, que existe, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, eu não consegui chegar numa conclusão de o agronegócio influencia diretamente uma dupla A, B, C ou D. A questão do agronegócio, pelo que eu tinha levantado, tinha muito mais a ver com a proximidade muito grande que o agronegócio já tinha com o sertanejo. E o agronejo vem como uma onda que, assim, uma galera que não trabalha com sertanejo, não faz música sertaneja, mas enxerga uma possibilidade de encontrar aí uma veia pra poder deslanchar. E aí essa galera que fazia outro tipo de som, mano. Um dos caras lá, dos agroboy, eu já falei disso em vídeo. Tem um mano que manda um guturalzaço, assim, no show. Eu já vi esse vídeo. E a gente fala, mano, e é de sertanejo o rolê, velho. E os caras falando de PIB, sei lá. E aí o PIB do agro, é tipo, você fala, mano. E esses caras são caras que, de novo, eles sabiam fazer música. E eles sabiam que essa oportunidade existia, uma vez que já tinha uma proximidade. E aí o que os caras fizeram foi, pô, vamos tentar entregar isso de alguma forma, só que ao invés de a gente fazer uma letra de amor, de carinho, de seja lá o que for, a gente aproveita a onda aí de sempre positividade, né, eterna positividade pro agro dentro da mídia, e a gente vai tentar fazer algo mais politizado mesmo. Vamos tentar vender essa ideia aqui a partir de um monte dessas coisas aí que eu falei aqui pra vocês. Então, dentro do agronejo, vários desses elementos vão aparecer. A Grande Escala, por exemplo, eu citei lá, tem um clipe que pra mim é muito emblemático disso, velho, que é o dos meninos da pecuária, que você tá assistindo e recebendo propaganda ao mesmo tempo. Nesse clipe, por exemplo, as propagandas são lá, o PIB é de tanto do PIB vem do agronegócio e papapá. E é isso que me chamou muita atenção na parada, essa questão de ser tão abertamente militante. Não que o sertanejo anterior não fosse militante. Tem uma entrevista, que também tá lá na série que eu fiz e tal, que é de o cara da soja, assim, nos anos 90, o cara saindo de um show do Leandro e Leonardo. E a alta classe nessa época, especialmente a urbana, não fazia isso. A urbana ia muitas vezes pra coisas mais da elite, né? Então ia lá pra casa de concerto, ou então ia pra algo mais música pop, internacional. A galera do campo sentia essa proximidade e colava junto. Então existe já, assim, nos anos 80, 90, um agronegócio que já observa a coisa de um jeito. Aqui tem espaço, aqui eu me sinto em casa. Se eu tô em casa, eu vou colocando as minhas mangas de fora, eu vou começando a abrir a geladeira, eu vou começando, enfim, eu vou me sentindo em casa, ao ponto de colar com a galera que eu tô assistindo e começar a dar pitaco, começar a falar, pô, eu tenho aqui 1 milhão parado, velho. Porra nenhuma, mas meus sobrinhos têm uma dupla. Eu acho que eu vou botar dinheiro nos meus sobrinhos. Começa a ter esse movimento na ideia de, essa música sertaneja vale muito investimento. Não que antes não valesse, de novo, antes tinha ainda muito investimento e tal, mas a coisa começa a ser canalizada pelo agronegócio de uma maneira mais direta quando existe essa proximidade entre a elite do agronegócio e a música sertaneja escancarada, assim. Tipo, beleza, isso acontece. E esse estilo de música, o próprio cara lá, que é o cara da soja, ele fala, eu não era tão fã, mas minha esposa ama. E aí, por isso eu tô aqui. E aí, depois eu gostei, papapá. Depois eu vou até achar isso também pra mandar pra vocês. Mas o ponto aqui, pra mim, é esse, assim. O fato de ser militante, pra gente que é militante comunista, salta aos olhos. É a primeira coisa. Às vezes, quem ouve a parada nem se toca disso. Foda-se, tá ligado? Que você... Adson e a Alana tem um clipe que abre, assim, com o nome de uma empresa. E aí, depois emenda a música. A galera que, foda-se, beleza. Pra mim, uma coisa que dessa pegada bem militante, assim, que eu vi, que pra mim é um traço dessa perspectiva de propaganda, que eu acho que ficou muito nítido pra mim nos clipes que eu assisti, que era tipo uma contraposição entre as patricinhas e as meninas do agronegócio. Esqueci como é que... Boiadeira. As boiadeiras, sei lá. E aí, tipo, tem uma contraposição muito esquisita de, tipo, como se as patricinhas fossem... Tipo, elas... Óbvio, né? A construção do clipe. Elas se vestem esquisito e aí elas querem conquistar os agroboy e aí elas vão na loja de roupas agro, que aí aparece, assim, é muito tosqueira, assim. Parece o celular delas, como se vestir como uma agro girl, alguma coisa assim. E aí mandar um endereço de uma loja, ela vai na loja, elas compram, tipo, fivela, chapéu, etc. Enfim, zoeira à parte, porque é cringe pra caralho, ser muito paia, velho. Só que, enfim, eu acho que denota o negócio de querer validar essa imagem do agroboy como, tipo, o legal. E aí eu acho que é interessante alguns pontos aqui que me chamam a atenção. Porque nesses clipes, eles não estão valorizando a vida sertaneja. E eu acho que isso tem uma contraposição importante. Não é uma valorização necessariamente do trabalhador rural. Eles falam como se fosse, eles tratam como se fosse, mas é muito claro que não é o trabalhador que eles estão louvando, é o dono da terra.
é o cara que fica rico com aquilo. Porque, tipo, tem um clipe até também, que eu acho que é esse até que você comentou, Gui, que tem as propagandas, assim, de o agro produzindo não sei o quê, que eles estão fingindo que eles estão valorizando os trabalhadores, que aí, tipo, eles estendem um tapete vermelho, e aí vai passando o cara com uma cesta de tomate, aí vai passando o apicultor, etc. E aí esses galera, como se eles fossem celebridade, dando aplauso. Só que a gente sabe, o que pra mim é irônico, que mais, tipo, me incomodou isso pra caralho, que são essas mesmas pessoas que financiam esse tipo de coisa, são as mesmas pessoas que mais se utilizam de trabalho escravo. A gente lembra muito bem como foi o caso das vinícolas, que, enfim, se utilizavam de trabalho escravo para colher uva, para produzir vinho. Isso, assim, foi um caso que veio na mídia, que foi processado pelo Ministério Público, etc. Mas, tipo, isso é muito, muito, muito comum no campo. Você pega, assim, não sei se alguém já teve contato com pessoas que, né, eu digo para as pessoas mais da cidade, assim, quem nunca teve contato com pessoas que trabalhavam em terras de outras pessoas, né, não trabalhavam em terra própria, e era muito comum isso, botar seu filho para trabalhar pra, tipo, mano, conseguir um prato na mesa a mais, assim, e, tipo, esse era o pagamento. Então, trabalho infantil, né, trabalho escravo infantil por um prato de comida. E isso, assim, não tô viajando no sentido de hiperdistante, tá? Tô falando de agora. Quando a gente fala de imagética ou semiótica do clipe, eu acho que é muito isso, né? Não precisa nem ser tão claro. Lá eles falam com todas as letras, né? É nós tomando a pinga da cana que a gente colheu. Deixa eu te contar um segredo. Esse maluco nunca colheu uma cana na vida. Esse cara, se pá, nunca tocou num gado. Esse cara, ele é neto do neto de um cara que tinha um monte de escravos, e os escravos faziam isso pro cara. Mas é interessante que são duas linhas, assim. Primeiro, acho que o Frog falou, não é uma linha do trabalhador, tipo, o cara com uma enxada de verdade. É do trabalhador que ficou rico, sendo que eles sempre foram ricos, então não existe uma linha do trabalho, na verdade, ficaram ricos com a exploração do trabalho. Mas esse, que é o meu preferido, que é o que o cara fala, a minha colheitadeira vale o dobro da sua Porsche. Puta que pariu, tem o cara dançando em cima da colheitadeira, meu Deus! Meu Deus, assim, cara, é muita... É o colonão, esse aí que vocês viram? Colonão. É esse, cara, eu não sei qual que é esse. Passa veneno de avião. Nossa, cara, assim, veneno, nossa. É uma experiência antropológica. Eu comecei a gostar de tão ruim que é, porque isso, eu botei meu monóculo e eu falei assim, cara, isso é lindo de um ponto de vista de análise imagética. E tem esse momento que tem um tapete vermelho e tem vários estereótipos, na verdade, de trabalhadores rurais. Então tem uma menina com trança, tem um cara grandão com várias sementes. E é essa brisa de que, tipo, você que tá comendo uma carne, você que tá comprando feijão aí na sua casa, é graças a esse trabalhador aqui, que é um ator no caso, né? É graças a esse trabalhador, não é pelo fato de que eu tenho milhões de pessoas ganhando pouco e lucrando em cima disso. E aí tá a frase que me tirou do sério, que transpôs até a minha linha de antropólogo, que eu perdi a linha, eu fechei o clipe de verdade. É na reta final desse clipe que ele fala assim, o agro mata a fome. Aí eu perdi a linha, mano, eu quase remessei uma prisa no meu computador, porque esse é o ponto, tipo, é pegar o que a esquerda fala e todas essas linhas que a gente critica o agronegócio e transformar isso numa linha, tipo, vocês estão aí reclamando, mas o agro põe comida na mesa, como se o agro não cobrasse pela comida que ele põe na mesa, entendeu? Então é muito interessante, porque é uma defesa de um trabalhador do campo que era pobre em algum momento, ficou rico em uma única geração, ficou rico através do trabalho dele, essa é a história que eles contam, e hoje os caras têm mansão, eu não tenho um carro chique, mas a Hilux é do ano, porque a Hilux vai ver o barro, né? Então é muito doido, e assim, obviamente isso faz sentido, por quê? Porque as pessoas se identificam. Assim como em São Paulo, assim como na cidade, eu vou colocar essa linha, porque eu não acho que é um problema do campo. Na cidade, o que mais tem também é essas histórias, e na música também, do cara que era pobre e ficou rico, e todo mundo quer ter dinheiro pra ter conforto, tá ligado? Isso é uma coisa que todo mundo almeja. Mas é que tá, não é que as pessoas se identificam, elas querem acreditar que aquilo pode acontecer com elas. Real E aí, tipo, e aí, meu ponto é isso, tipo, acho que esse é o grande problema dessa ideia, dessa questão. Que é, tipo, passa uma imagem como se você fosse lá com uma enxada, né, colher, ou, enfim, fosse dirigir a colheitadeira e você fosse ficar o milionário que pisa na mansão, que tem a Hilux do ano, etc. Só que isso não é verdade, velho. Provavelmente... Não, nem perto, assim. A gente sabe que a concentração de terras no Brasil é historicamente gigantesca. Isso, assim, não é de agora, não é de 100 anos atrás, não é de 200 anos atrás. E, assim... Tipo, não existem casos, pode até ter o fulano lá que começou com um pedacinho de terra, foi crescendo e tal, mas a gente não pode nunca se utilizar de, enfim, exceções, casos individuais como exemplo. E aí esses clipes tentam trazer isso, e isso é muito comum nessas narrativas, de criar um trabalhador idealizado, que não é aquele cara do clipe, não é aquela pessoa que tá cantando, não é aquela pessoa que escreveu a música, é um trabalhador idealizado que enriqueceu com o trabalho. Isso, assim, a gente sabe, na prática cotidiana do capitalismo, que isso não é regra. Isso é exceção quando, assim, existe uma ascensão para a classe média, assim, de uma pessoa pobre para a classe média, ou às vezes de uma classe média para a classe média alta. Agronejo é político. E ele sabe disso, porque esse é o ponto. Em 2020, o campo movimentou mais de 990 bilhões de reais. De novo, é engajado. É tipo, agro, dá pra mim aí o manual de vocês.
Passa pra mim, traz pra mim, traz pra mim. Daqui que eu vou colocar embaixo do meu braço aqui, ó. Tá seguro. Agora nós vai. Tudo que tiver nessa cartilha, nós vai premiar. Tudo que não tiver, nós vai xingar. Beleza? Boa. Tá bom pra mim? Tá. Tá bom pra vocês? Tá. Bora. É isso. A letra da música combina a ostentação de um pasto cheio de cabeças de gado, que podem valer mais do que algumas Ferrari, e exaltação da indústria do campo. Não é à toa que o PIB começa com P de pecuária, aquilo que a gente já tinha falado, dizem eles, enquanto o videoclipe vai exibindo estatísticas que glorificam o setor, como em um PowerPoint publicitário. Assim, a música retoma a antiga estratégia de se legitimar, apresentando os interesses da agroindústria, como interesses de toda a população, construindo uma imagem e reputação de produção de riquezas do país que esconde suas responsabilidades na crise ambiental, no negacionismo climático e no extermínio de povos indígenas. Tem um detalhe que você falou que acho que agora seria legal de dizer, que tem uma questão de propaganda e existe, especialmente a Globo, né? Mas existe uma benevolência muito grande, digamos assim, que a gente não sabe que é benevolência, né? A gente sabe que é grana, mas enfim. Um interesse muito grande de empresas de televisão e de rádio de trazerem esse tipo de coisa e colocar isso e endossar uma propaganda mais diretamente voltada para a população, especialmente urbana. Lembro muito de duas coisas que apareceram na Rede Globo e que sempre eu cito. Uma delas é a novela Rei do Gado, que conta a maior ficção da história, na minha visão, sei lá, mano, é a coisa mais impossível, é mais impossível que 007, que é um fazendeiro casar com uma sem terra, do MST. Isso nunca vai acontecer na vida real. Se acontecer, a mina foi raptada, tirada de lá. É muito difícil que, na boa vontade, isso aconteça, porque não são lados que são tipo, estamos os dois na terra. Não, são inimigos. Fazendeiro trata o pessoal do MST, por exemplo, como inimigo. E de mais outros lugares. Então, dentro da própria ideia do agronejo, também vai ter essa coisa de tipo, que nem você falou, aquilo tá conectado a uma pessoa, aquele tanto de terra que ele acumulou, que alguém acumulou e deu pra ele. Aquilo chega de uma forma muito acumulada, ele vai cuidar dessa terra e vai lutar contra todo mundo que olhar e falar assim, mano, você nem precisa disso, e em segundo lugar, nem teu é. Isso daí deveria ser dividido, algo nesse sentido. E o outro ponto, teve uma propaganda durante muito tempo também na Rede Globo, que era do Agro é Pop. E essa propaganda, ela ficou por muito tempo. Vamos lembrar que a Rede Globo tem um programa chamado Globo Rural, que cuidava desse assunto, e a Rede Globo sempre, né, abriu muito espaço pro agro, mas essa coisa do Agro é Pop, ela tem pra mim, uma propaganda muito simbólica, que é uma propaganda da Giovanna Antonelli na Globo, e ela, na época, tava estouradaça, época do clone, né? Então, porra, enfim. E ela falava assim, quando você abre a geladeira da sua casa, o tomate que tá lá dentro é o agro. Quando você toma leite, é o agro. Isso é o agro. O agro tá com você. O agro é você. A gente que tá na cidade já é influenciado pra caralho por esse tipo de pensamento. Quem tá no campo pega muito mais fácil, porque a pessoa tá ali plantando e colhendo. E às vezes tá numa situação de morar de favor, tá numa situação de dívida, servidão por dívida, e ainda assim a pessoa tá dentro daquela ideia de não, o agro. Então eu acho que tem essa primeira questão, assim, sabe? De ter uma propaganda muito forte em canais de televisão. Eu acho que o agronejo é outra forma de fazer essa propaganda numa era em que a televisão já não tem mais a mesma força, e através de algo que atinge o jovem. Só que tem um detalhe. O agronejo militante, ele é já ultrapassado. Digamos assim, militante tão diretamente, com um quadrinho escrito, tipo, olha, o PIB do país, toma aqui e tal. Isso passou, porque isso é muito ruim se você quer conquistar público na cidade. Isso pode até colar com a galera do campo, é o que a gente tá falando, mas do ponto de vista da cidade, pra você furar essa bolha é muito difícil. E aí, algumas tentativas foram feitas dentro do agronejo pra reduzir um pouco dessa questão militante e trazer uma outra cara mais urbana, chamada, por exemplo, funk. Aí surge Pipoco da Ana Castela, música que explode, etc. E hoje, as principais músicas estouradas que tem a ver com esse estilo, ou tem até participações diretas de artistas do funk, é o caso de Dentro da Hilux, por exemplo, que estourou, que é do Luan Pereira, mas tem o MC Rian São Paulo e tem o MC Daniel. E nesse caso, por exemplo, tá lá o símbolo é a Hilux. É um símbolo de poder gigantesco, é um carro caríssimo. Pra caralho, assim. Não é todo mundo que planta na terra que vai tomar Hilux. E o símbolo tá lá, só que agora não tem... é o PIB que paga. Agora é uma coisa mais do tipo, não, ela roça na fivela e curte o som do Tuts Tuts, vamos pra dança e pro amor, vamos tirar um pouco disso, mas vamos manter a simbologia. Porque eu acho também que o discurso simbólico funciona muito bem. Se a ideia é furar a bolha e fazer todo mundo olhar pro agro e olhar pra essa simbologia de uma forma mais aproximada, né, de se identificar e tudo mais, eu acho que nesse sentido o agronejo tá caminhando cada vez mais pra mexer mais com funk, fazer coisas com outros estilos e tentar sair dessa hegemonia pomposa
completa no campo e conseguir tomar cada vez mais os espaços da cidade. Infelizmente, eu digo infelizmente mesmo assim, com muito pesar no coração, infelizmente, isso provavelmente vai acontecer em muito pouco tempo, porque também tem um interesse muito grande da galera do funk, né, nisso aí. Mas é outro assunto. Sobre a questão do agronejo que eu queria trazer e complementar era mais isso, assim, acho que tanto a questão da propaganda quanto essa questão da simbologia, ali eles, sei lá, fomentam muito um tipo de mentalidade por parte do público, que já olha pra isso de uma maneira muito enviesada. Tem um outro detalhe que agora que eu lembrei. Quando eu tava falando disso lá nas lives lá atrás, uma coisa que me chamou a atenção pra caralho, assim, mano, pra caralho mesmo, foi, os caras têm feira, pra caralho, né? Então, Sorriso Fest, lá em Sorriso, no Mato Grosso, que é a cidade que é a da soja. Porra, vai ter lá o evento, a Expo Sorriso, sei lá. Vai colar um monte de artista. Nesses eventos, uma parte do evento é um estacionamento de trator, de maquinário, colheitadeira. Aquilo é pra rico comprar. O pobre vai lá também. E ele entra pra tirar foto. Ele nunca vai ter aquilo. Mas ele entra, tira uma foto. Tira uma foto do filho, sentado no motorista. Tipo, você vai ser piloto de trator, tá ligado? Meio que numa ideia muito direcionada, tipo, é isso. É isso que você vai conseguir fazer. É o máximo que a gente vai conseguir chegar perto dessa máquina. E isso eu acho também extremamente simbólico, porque isso separa o agro de fato, o trabalhador, que é o que a gente tá falando. Vocês falaram, né? Aí tá uma separação muito clara. E um recorte de classe também, né? Então isso tudo dentro de uma feira que existe há muitos anos, né? E não é só uma, são várias. E isso também explica um pouco dessa questão meio bizarra do agronejo, de namorar com o agro e o patrão do agronegócio, mas ao mesmo tempo falar que não, o pai trabalhou pra caralho e tal. Porque meio que você tem que agradar esses dois públicos ali dentro. E de novo, acho que o agronejo faz um golaço nesse sentido. Ele agrada muito bem esses dois públicos. Eu quero dizer que eu adoro o MC Daniel, fico muito triste que ele tá dando dinheiro pro agro. E eu cheguei a pesquisar o preço de uma colheitadeira, realmente vale o dobro de um Porsche. Mas o último ponto, pra gente fechar um pouco essa linha, e é uma coisa que eu reforço também, que eu acho que é importante. Obviamente, pela nossa criação aqui, estamos falando com 3 paulistas, é mais difícil esse tipo de clipe bater na gente. Nos meus alunos é a mesma coisa, eu passei os clipes em sala, e geram um estranhamento porque é uma cultura um pouco distante de uma galera muito de São Paulo. Mas reforçando uma coisa que a gente sempre fala, assim, não existe um problema em você que tá ouvindo a gente, ou quem possa ouvir, quem vai ver esses cortes, não existe um problema em você gostar. Nenhum. Deixa eu te contar uma coisa um pouco problemática, assim, que as pessoas não entendem. A classe trabalhadora tá pouco se fudendo se você gosta de alguma coisa ou não. Não é isso que vai mudar. Isso vale pra qualquer coisa, você pode falar do que você quiser, irmão. A única coisa que a gente trabalha aqui é o senso crítico. É você entender, cara, o que você gosta não chegou no rádio do seu carro por acaso. Talvez o que a gente goste seja, inclusive, uma construção social maior. Eu não vou entrar nessa linha. Mas o meu ponto é, não faz sentido a gente falar as coisas aqui no sentido que as pessoas vão entender de que existe uma culpa individual do trabalhador em gostar de música. Mano, é música. É entretenimento. Se você vai na festa, você se diverte com isso. Se você ouve no seu carro, se você ouve em qualquer lugar e você acha da hora, parabéns, mano. Ouve, escute, ouve é foda. Escute, é importante, é válido. A gente escuta coisas nas nossas linhas também que podem ter linhas problemáticas de mercado. Só saiba que existe. Saiba que é financiado, saiba que existe um objetivo, saiba que isso envolve escravidão, envolve vários problemas sociais, e a música é um desses pontos. Mas você deixar de consumir, você deixar de gostar, o pior, como a gente vê de vez em quando, você culpar o próximo porque ele acha da hora, não significa nada pra classe trabalhadora. Nada, não faz diferença, esse é o nosso ponto. E a gente tá aqui pra fazer a diferença. Então, pra fechar assim, eu recomendo como um olhar antropológico, se você tiver na brisa, assim, tipo, escuta, porque é isso. Pra quem não gosta, eu acho curioso, divertido, depende do ponto de vista, mas em algum momento, espero, se você não gosta, assim, pelos motivos que a gente citou, você vai ficar meio puto no clipe. Eu fiquei, o rádio ficou e o Frog ficou em algum momento por motivos diferentes. Mas se tiver curiosidade, escute, acho que vale como uma experiência antropológica pra você entender, tá, o que essa galera tá injetando dinheiro. E, Frog, você tem algum ponto final? Você recomenda a gente ir pro campo? Se a gente fosse uma cidade do campo, seria pra Americana? Americana é uma cidade boa. Assim, eu não gosto, não gostei e não recomendo, né, o gênero musical, mas é porque é isso, é um gosto pessoal, não gosto. Acho que Ana tem tudo Castelo ou Belchior, Frog? Ana Castelo ou Belchior, vai. Não sei, não preciso nem responder. Mas assim, o que eu acho? Eu acho que é importante. O Gui falou alguma coisa agora no final que é importante. O MST é um grande exemplo de quem o agro quer combater. Porque o agro quer criar esse discurso de que o agro é a favor do Brasil, que o agro alimenta o Brasil, e a gente viu em vários momentos que o agro, se o agro quiser e quis em vários momentos, fazer com que a classe trabalhadora morra de fome para que eles ganhem mais dinheiro, é isso que eles vão fazer. Então, por exemplo, ter produção que teve excedente de produção, eles segurarem o excedente de produção para ganharem mais dinheiro, ao invés de, por exemplo, colocar isso no mercado para baixar o preço da mercadoria, não, eles seguram para ficar mais caro e ganhar mais dinheiro. Eles preferem políticas econômicas que favoreçam o comércio externo, então que fique mais caro pra gente, mas eles ganhem mais dinheiro
dinheiro vendendo para outros países, exportando suas mercadorias. Então, assim, o que a gente tem que pensar aqui é que existem alternativas para a produção pecuária que vão muito além do que é o agronegócio do Brasil, né? O Brasil é um país que tem essa concentração de renda historicamente, então não é algo recente, não é algo novo na história do Brasil e vai precisar de muito trabalho para ser superado, não preciso nem dizer. Mas existem alternativas viáveis hoje já, né? Então, por isso que é importante conhecer o trabalho, principalmente do MST, né? Que é, acho que, o maior movimento sem terra hoje do Brasil, mas diversos outros movimentos que estão Brasil afora. Mas eu digo isso por quê? Porque o inimigo do agronegócio, o principal, né? É isso que a gente tá falando, do MST e tal, não é só o MST. Você, nós aqui, somos os inimigos desses caras, e eles sabem disso. Por isso que existe essa guerra cultural, né? Não é à toa, isso é uma guerra cultural. Esses caras estão tentando influenciar as pessoas para que as pessoas defendam lá, né? Então essas propagandas do agropop, esse tipo, né, esse gênero musical, tudo isso, esse investimento nas rádios e na música e nessas exposições, como o Gui comentou. Então, meu ponto é isso, é como o Terço falou, mano, você ouve o que você quiser, mas você tem que ter pensamento crítico, cara. Você tem que saber o que você tá ouvindo. Quer ouvir, quer se divertir com isso, tudo bem. Mas é muito mais provável que ao invés de você estar dirigindo uma Hilux ouvindo isso, provavelmente você vai estar dirigindo uma Saveirinho de 98, já toda acabada, mas é o que tem pra hoje. Ou a Hilux do patrão, né? Exato, o Hilux do patrão. Mas tem que ter isso em mente. E aí, enfim, cada um ouve o que quer, mas é isso. Eu não gosto, não recomendo. Pra mim tem muita música mais interessante, e eu digo tanto no sentido de ser mais divertida, quanto no sentido de ter uma mensagem mais legal. Mas é isso. Aí eu deixo pro Gui, ele que se vire pra finalizar isso de algum jeito mais saudável pra nós aí. Eu não vou trazer boas notícias. Pior, não sei se vocês ouviram os últimos episódios do Medo e Delírio em Brasília, mas a gente tá entrando num caminho, provavelmente, de ter uma milícia rural, e isso é bem preocupante, especialmente nessa questão bélica mesmo, né? E especialmente de perseguição desses movimentos que trabalham com a terra. E eu acho que a gente tem que estar esperto, eu acho que o agronejo é mais uma pedra aí nesse caminho, acho que é uma coisa que vai ser construída com o tempo também. Acho que existe uma coisa no agronejo, talvez, que é importante dizer, que é o agronejo tem... O agronejo não, né? Mas o sertanejo, ele tem muito espaço nas emissoras de rádio, exatamente porque as pessoas que são donas das emissoras de rádio colocam mais esse estilo e tiram os outros estilos da frente. Então eu acho que a gente também tem esse caso. E eu acho uma bosta a gente ficar falando do gosto dos outros. Então acho que assim, se você curte, a pessoa que tá assistindo aqui, se você gosta, mano, vai lá, de boa. O ponto é o que vocês dois já disseram. Senso crítico é necessário quando você tá ouvindo música, especialmente quando ela é explicitamente militante. Então toda vez que você ouvir uma parada lá, vai pesquisar, vai ver se é assim mesmo. Ah, porra, mas aí enche o saco, Gui. Então, mano, é isso. Então pula de busca, vai ouvir outra, tenta ouvir outras coisas do estilo, então vai pra agora essas aproximações entre agronejo e funk, em que a militância, ela tá escondida um tanto assim, e use o seu senso crítico pra perceber que por trás daquilo ali existe muito dinheiro, existe uma máquina muito forte, muito grande, e uma indústria muito afim de fazer essa máquina florescer, e cada vez mais ela cresce. Então, a gente tem que sempre praticar esse senso crítico mesmo. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.